Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. É semana de retorno do Flamengo, tem estreia no Campeonato Carioca, tem viagem para Orlando e a gente vai trazer para vocês os detalhes dessa situação, quem joga, quem não joga. Vamos falar também sobre o mercado da bola do Flamengo. A diretoria intensificou as tratativas por reforços e tem expectativa de fechar com pelo menos um reforço até o final de semana. A gente vai trazer as novidades sobre isso para vocês. Tem Matias Vinha, Luiz Henrique, e será que vem mais jogadores por aí? Mateuzinho e Thiago Maia de saída. A gente vai explicar para vocês essas situações, então vem com a gente. Você que está por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para nós. Estamos em busca dos 100 mil inscritos, falta muito pouco. Eu tenho certeza que até o final do mês a gente vai bater essa meta com a ajuda de vocês. Então você que está assistindo a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, é só apertar esse botãozinho, é muito simples. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, porque essa semana promete muitas novidades, tá? Vamos começar falando sobre as possíveis saídas do Flamengo. O Corinthians formalizou uma proposta ao lateral Mateuzinho e ele aceitou. A gente já tinha trazido para vocês que ele via com bons olhos uma transferência para o Corinthians, né? No entendimento dele, o clube, o Corinthians, é uma grande vitrine e ele tem o sonho de jogar no futebol europeu, enfim, uma série de situações, e ele viu no Corinthians uma grande vitrine. Além de tudo, a família do Mateuzinho é corintiana, tá? A família dele é corintiana, então ele tenta já essa ligação aí com o Corinthians. E de olho nisso, o Mateuzinho recusou recentemente uma oferta do Red Bull Bragantino para ganhar quase 3 vezes mais do que ele ganha hoje no Flamengo. A proposta do Corinthians para o Flamengo é uma proposta de empréstimo, sem opção de compra, sem obrigação de compra. O Flamengo tem 3 laterais, e para quem acompanha a gente aqui, a gente já trouxe essa informação para vocês algumas vezes. O Tite não quer trabalhar com 3 laterais, né? A ideia dele é trabalhar com 2 laterais. Ele entende que é muito difícil trabalhar com 3 laterais. A diretoria vê com bons olhos essa negociação, já está bem encaminhada e a expectativa é de que nesta terça-feira essa negociação se concretize, né? O Mateuzinho já é esperado em São Paulo para fazer os exames médicos, alguns ajustes estão sendo feitos para que essa negociação ela seja concretizada, mas a chance é muito grande, tá? Do Mateuzinho chegar no Corinthians. A gente só não fala que fechou porque, né, só quando assina o contrato é que é oficial. Então, mas está muito bem encaminhada e até viagem ele já tem, né, essa expectativa de viajar nessa terça-feira, beleza? E o Thiago Maia? Thiago Maia é outro que pode estar de saída do Flamengo. O Inter está negociando com o Flamengo a compra do Thiago Maia. E não é empréstimo, é compra, tá? O volante ele é um pedido especial do técnico Eduardo Cudê. O Flamengo pagou 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia, tá, galera? E o Inter, segundo a informação que eu tenho, acenou com uma proposta abaixo disso, tá? O que uma pessoa envolvida na negociação me disse é que a oferta do Internacional ela é um pouco mais da metade desses 4 milhões de euros, tá? Um pouco mais que a metade. Foi isso que uma pessoa envolvida na negociação me disse. Essa mesma pessoa me disse o seguinte: o Inter quer ele, o Flamengo quer negociar, o jogador quer se transferir para o Internacional, mas o Inter precisa aumentar um pouco mais a oferta. Inicialmente, a ideia do Flamengo é recuperar o dinheiro investido no Thiago Maia. Não sei, não garanto para vocês que o Inter vai chegar nos 4 milhões de euros, tá? Mas pelo menos próximo disso, essa é a expectativa
do Flamengo. Essa pessoa me disse: olha, o Thiago Maia quer ser negociado, o Flamengo quer negociar o Thiago Maia, o Internacional quer contratar o Thiago Maia. Então, todas as partes têm o mesmo interesse. A expectativa é de que as coisas se ajustem, né, nos próximos dias e o Inter consiga concretizar a compra do Thiago Maia. E com a possível saída do Thiago Maia, vai ter reposição? Confirmando a saída do Thiago Maia, a diretoria deve contratar um jogador para a posição, sim, tá? Mas ainda não sei dizer o nome para vocês. Estamos atrás desse nome, mas sim, saindo o Thiago Maia, o Flamengo deve trazer um jogador para a posição, sim. O Flamengo trabalha muito dessa forma, né? Sai um jogador, o Flamengo tenta repor sempre que possível, tá? Matias Vinha, vamos falar agora do uruguaio Matias Vinha. O Flamengo está bem focado em fechar essa contratação, tá? É prioridade máxima para o Flamengo, assim como a zaga. O Di Marzio, que é um jornalista muito bem informado lá no futebol italiano, ele disse que a Roma já está topando fazer negócio com o Flamengo. Os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, estão na Europa, né, e com a expectativa de voltar pelo menos, tá? Pelo menos com um reforço na bagagem. Essa é a expectativa do Braz e do Spindel. Como a gente trouxe para vocês, o Flamengo aumentou a oferta e, neste momento, a melhor oferta que a Roma tem na mesa pelo jogador é do Flamengo. Eu diria até que, assim, formalizada realmente, com tudo bonitinho, tudo certinho, a única proposta que a Roma tem na mesa neste momento é do Flamengo. Tá? Não é uma proposta de 10 milhões de euros, é uma proposta ali entre 7,5 a 8 milhões e meio de euros, que é uma boa grana, tá? Essa é a informação que eu tenho. E segundo o Di Marzio, aí já a informação dele, com bônus poderia chegar a 10 milhões de euros. A informação que eu tenho é que com bônus poderia chegar até 9 milhões de euros. Essa é a informação que eu tenho. Enfim, ele pode ter uma informação mais atualizada que a minha sobre essa situação, tá? Mas é isso. Sei que o Sassuolo deve receber uma taxa de vitrine. O Matias Vinha está emprestado ao Sassuolo. O Sassuolo tem prioridade para exercer a compra do Matias Vinha, mas já avisou a Roma que não vai exercer a compra do Matias Vinha. O Sassuolo não tem esse interesse de exercer a compra, né? O passe está fixado junto com o Sassuolo em 10 milhões de euros. O Sassuolo não vai exercer, já inclusive informou a Roma. Luiz Henrique. O Tite quer muito o Luiz Henrique. E até por isso o Flamengo ainda não desistiu dessa negociação. É uma negociação cheia de pontas, complexas, não é uma negociação fácil. Mas o Tite quer muito o Luiz Henrique. Ele gosta muito do Luiz Henrique. E o Flamengo entende que é um jogador que pode dar o retorno técnico. E se for feito o investimento nele, ele pode dar um retorno financeiro mais na frente, tá? Essa aí é uma leitura da diretoria do Flamengo. A ideia do Flamengo é convencer o Bet um empréstimo com opção de compra, repetindo o que foi feito com Gabigol e Pedro. A diretoria quer mostrar que fez isso e deu muito certo, né, nos casos do Gabigol e do Pedro, por exemplo. E é bom ressaltar aqui uma situação para vocês, tá? O Bet trocou de diretor esportivo. Trocou, não. O diretor esportivo do Bet saiu do clube na semana passada. Ele saiu do clube, foi para o Al Ittihad, se não me engano, da Arábia Saudita. Foi para um clube milionário lá na Arábia Saudita. Deixou o Betis. E o Betis, até onde eu sei, ainda não contratou um diretor esportivo. Essa é uma situação que pode influenciar nessa negociação. Um dos empresários do Luiz Henrique quer muito que o Luiz Henrique jogue no Flamengo, tá? Quer muito, essa é a informação que eu tenho, que um dos empresários dele quer muito que ele jogue no Flamengo. Um empresário gringo, que ele tem 2 empresários, um brasileiro e um empresário gringo. E a informação que eu tenho é que o empresário gringo quer demais que ele jogue no Flamengo e está ajudando bastante nas tratativas
para que isso aconteça. O Fluminense, por hora, jogou a toalha. A informação que eu tenho é que o Corinthians ainda não desistiu, apesar do presidente ter falado publicamente que tinha desistido, do Luiz Henrique, enfim. A informação que eu tenho é que ainda não desistiu, tá? Mas essa aí é uma questão que a gente pode destacar para vocês em relação a Luiz Henrique, é que o Fluminense, neste momento, jogou a toalha, fez 2 propostas, as 2 propostas foram recusadas e o Fluminense jogou a toalha. Vamos lá, o Flamengo embarca nessa terça-feira para Manaus, joga contra o Audax na quarta, estreia do Campeonato Carioca. O elenco principal do Flamengo embarca, tá? E depois do jogo contra o Audax, o Flamengo vai para os Estados Unidos no dia 18, na quinta-feira. O De La Cruz não vai fazer a estreia contra o Audax, tá? Porque ele não foi inscrito no Campeonato Carioca, mas não foi culpa da diretoria do Flamengo. Por conta da abertura da janela de transferências no dia 11, não teve tempo hábil para ele ser inscrito no Campeonato Carioca. Por quê? Porque o regulamento do Campeonato Carioca determina que um atleta, para ter condições de jogo, ele tem que ser inscrito 5 dias antes do jogo. E por conta de um dia, ele não fica à disposição para esse jogo contra o Audax em Manaus, onde a torcida do Flamengo promete fazer uma gigante festa. Que loucura, né, galera? Vai ser muito bacana. Enfim, tá voltando aí. O ano de 2024, na verdade, está começando. E aí o Flamengo embarca no dia 18, joga no dia 21 contra o Philadelphia Union e no dia 27 contra o Orlando City. Volta de Orlando no dia 30, tá? E vai direto para Belém, onde o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Os jogos entre esses dois aí, entre o Audax e o Sampaio Corrêa, o Flamengo vai jogar com o Sub-20 e alguns jogadores do profissional, como, por exemplo, o Matheus Cunha, tá? O Matheus Cunha vai ser o goleiro do Flamengo nesse início de Campeonato Carioca. Matheus Gonçalves, a informação que eu tenho é que o Matheus Gonçalves viaja para Orlando, viaja para os Estados Unidos com o elenco principal do Flamengo. Por hoje é só, galera. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal. Não esqueçam. E ativem o sininho para qualquer novidade a gente aparecer por aqui e contar para vocês, tá? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.